nós vamos falar hoje sobre um termo que eu gosto, uma expressão, melhor dizendo, que eu gosto muito, sabe? Desde a primeira vez, mesmo quando eu nasci de novo, há muitos anos atrás, desde a primeira vez que eu ouvi essa frase, alguém pregando, ensinando, eu ouvi essa frase que está na Bíblia, eu fiquei muito impressionado, impactado com essa frase. E essa frase, ela carrega muito do que é Deus na nossa vida. E essa frase é o que está escrito muitas vezes, algumas vezes, pelo menos oito vezes é descrita alguma coisa parecida com isso nos livros de Esdras e de Neemias. Em Esdras e Neemias fala sobre a boa mão do Senhor. E eu acho essa frase muito impactante. A boa mão do Senhor. A mão do Senhor. O que seria então a mão do Senhor? Mas antes da gente entrar propriamente nesse assunto, vamos diagnosticar a nossa vida. Eu quero que você abra em João 10, capítulo 10, versículo 10. Em João 10, o Senhor Jesus disse assim: o ladrão, e aqui antes da gente continuar, né? Às vezes as pessoas se pegam com picuinhas, né? Eu já vi gente debatendo na internet porque o que é que significa esse ladrão aqui, só para você ter ideia. Tem gente que fica dizendo que não tem nada a ver isso aqui com o que a gente diz, que não é o diabo, porque o ladrão, segundo o contexto, é o que Jesus estava falando das pessoas que eram antes dele. A verdade, querido, é que você concorda que o diabo é ruim. Quem concorda aqui que o diabo é ruim? Acho que todo mundo concorda com isso, até mesmo esses teólogos que tentam arrumar essas besteirinhas, né? Logo, quando Jesus fala sobre um ladrão, que aqui diz, vem somente para roubar, matar e destruir, a pessoa que se encaixa melhor é o diabo, mais do que uma pessoa. Você concorda com isso? Porque pelo menos eu nunca vi ninguém que fosse tão ruim que fosse para matar, roubar e destruir. Tem alguns que se esforçaram, né? Hitler, Stalin, esse povo aí se esforçou de tanto demônio que tinha. Mas ninguém foi tão ruim quanto o diabo é ruim. E aqui Jesus está dizendo que o ladrão, o diabo, vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E aqui responde muita coisa. Para que foi que Jesus Cristo veio? Diga comigo, ele veio para que eu tenha vida. Diga mais, mas não só isso. Que eu tenha essa vida em abundância. E eu posso falar com propriedade, eu sei que você vai concordar comigo, que muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida e a gente não consegue ver que a gente está vivendo em abundância. Tanto tempo que eu tenho de cristão, eu me converti em 1980, são o quê? 45 anos, né? E grande parte desse tempo eu não vivi em abundância. E é triste quando a gente vê que o próprio Senhor Jesus Cristo disse que nos daria vida em abundância. E vê as pessoas dando desculpa, né? Não, vida em abundância é a alegria de que você vai para o céu. Isso é só uma parte da vida em abundância, querido. É muito mais do que isso. Vida em abundância envolve todos os aspectos da sua vida. Como Fabiana disse aqui, as três áreas, as três dimensões do ser humano. Corpo, alma e espírito. Enquanto você não estiver vivendo uma vida abundante que Jesus Cristo disse que nós teríamos direito, no corpo, na alma e no espírito, você ainda não está usufruindo da plenitude da vida de Deus. Mas se o próprio Jesus Cristo disse que ele veio para dar essa vida, por que a gente não está vivendo? Eu tenho absoluta certeza que você concorda que Deus não é injusto. Quem concorda aqui que Deus não é injusto? Porque se ele fosse injusto, eu garanto que você nem estava aqui hoje na igreja, mesmo que você seja só um convidado que está vindo pela primeira vez. Porque ninguém vai para uma reunião onde a gente sabe que o dono de tudo é uma pessoa ruim. Você, pelo menos, por menos conhecimento que você tenha de Deus, você pelo menos tem a expectativa que porque Ele é Deus, Ele deve ser bom. E se Deus é bom e Ele não é injusto, Ele não tem uns que Ele ama mais do que outros. Concorda comigo? Porque se Ele amar José mais do que João, então Ele já é injusto. E a Bíblia deixa claro que Deus ama você, a mesma quantidade de amor que Ele tem por mim, que Ele tem por ela,
Ele ama todo mundo igual. Então, se ele ama todo mundo igual e ele é justo, ele prometeu vida e abundância para todos nós, por que que a gente não está usufruindo dessa vida abundante? E eu te digo, a resposta vai envolver muito mais você do que o seu exterior. Porque pessoas sempre existiram, e também existiram demônios para perturbar a vida das pessoas também. Coisas ruins, consequências ruins, sempre aconteceram, desde que o homem caiu em pecado e foi expulso do jardim do Éden, coisas ruins acontecem para todo mundo. Ora, se coisas ruins acontecem em Jesus, que é o segundo Adão, conforme Paulo diz, ele veio para desfazer aquele erro que o primeiro Adão cometeu, logo foi nos garantido uma vida abundante, além das consequências dessa vida. Isso não é viver no mundo da lua, isso é viver no mundo do céu. No mundo do céu é o mundo da Bíblia, e o mundo da Bíblia é o mundo do sobrenatural. E como a palavra sobrenatural já está dizendo, é além do natural. Se a gente consegue só ver as coisas de uma forma natural, você ainda não conheceu o Filho de Deus. Porque quando nós conhecemos o Filho de Deus, a vida abundante do Senhor entra na nossa vida, o Espírito do Senhor invade o nosso coração, nós nascemos de novo, saímos, como diz a Bíblia, da morte para a vida, como diz em Colossenses, nós fomos resgatados do império das trevas, do domínio das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do amor de Deus. Quando você nasce de novo, como disse o Senhor Jesus, da água e do Espírito, quando você nasce de novo, você tem acesso a essa vida abundante. Vamos lá para 1 João, capítulo 5, versículo 12. Deixa eu dizer uma coisa para você antes da gente ler. Sabe o que é o problema de muitos de nós? Todos nós, e eu já vivi também muito nessa expectativa. É que a gente pensa que a coisa de Deus e o reino de Deus, a gente só vai adquirir dessa coisa boa, desse reino abundante de Deus, baseado na expectativa de pessoas. Vou dar um exemplo aqui. Se alguém não te abraça e não te ama, então você já se sente deprimido, derrotado, porque onde é que está o reino de Deus? Querido, você é uma pessoa que deveria estar além disso, porque o reino de Deus, ele não é divisível aparência, não é simplesmente porque alguém te dá um abraço, ou diz que te ama, ou lembra do teu aniversário, ou alguma coisa desse tipo que você, agora sim eu estou vendo que Deus está comigo. Não, isso é só um rebordo, uma sobra. Você já deveria saber que Deus está contigo desde o dia que você recebeu Jesus como Senhor da sua vida. E quando você tem vida abundante, mesmo que ninguém te ame, mesmo que ninguém te lembre, você sabe que há um Deus que está contigo. Diga, Deus está comigo. Quando a gente usufrui dessa vida abundante ou da boa mão do Senhor, que a gente vai tratar daqui a pouco, fica tudo mais fácil, porque não importa as circunstâncias, essas circunstâncias não são maiores do que o teu Deus e você não vai ficar com a cabeça baixa. Amém? Então, aqui em 1 João 5,12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Para bem um pouco, pensa bem nisso aqui. Vida aqui é muito mais do que respirar. O sentido de vida aqui é a vida abundante que Jesus falou. No original grego é a palavra zoe. Muitas crianças já tiveram esse nome, né? Zoe, vida. Mas o sentido é uma vida sobrenatural, é a própria vida de Deus. Tem um livro do irmão Reagan chamado Zoe, a própria vida de Deus. Então, a vida de Deus faz você ser diferente e ver as coisas de uma forma diferente. Amém? Aquele que está cheio da vida de Deus, se ninguém te dá nenhum bom dia, você, em vez de ficar triste, deveria ficar mais alegre ainda. Ué, como assim? Eu vou achar bom, eu sou masoquista, eu vou achar bom que alguém não está nem dando um bom dia para mim? Saiba que quando ninguém dá bom dia para você, significa que o inimigo está bem preocupado com você. E vai fazer de tudo para que ninguém ame você.
Amém. É verdade, querido. Eu já tive momentos na minha vida que quanto mais ungido eu estava, mais oração eu fazia, mais gente com cara feio eu encontrava. Já pensou um negócio desse? Como é que pode? Porque quando a gente ora muito, a gente espera o quê? Que a gente esteja irradiando tanta glória que o povo, olha, lá vai o homem de Deus. Mas muitas vezes isso não acontece. Algumas pessoas reconhecem que você está mais consagrado. Mas só quem reconhece isso é quem é como você, está buscando mais de Deus. Quem é do mundo, é por isso que João diz, não vos admire que o mundo vos odeia. Não fique admirado. Você não é do mundo. Diga, eu não sou do mundo. Você não é do mundo, querido. Você é filho de Deus. Você tem a natureza de Deus. Você tem a vida de Deus. Diga, eu tenho a vida de Deus. Só isso aí já devia ser motivo para ficar alegre e contente. Mas o problema da gente é que fica esperando demais das outras pessoas. Aí você fica como uma peneira aberta, sem proteção nenhuma, psicológica também, porque aquilo que você desconsidera espiritualmente vai afetar a tua psique. Vou dizer de novo agora, no grego. Aquilo que você desconsidera espiritualmente vai afetar a tua psique. Porque vida abundante tem que atingir as três áreas, as três dimensões. O espírito, a alma e o corpo. Ou, vamos traduzir, o espírito, quem você é, seu coração, o homem interior do coração, aquele que nasceu de novo mesmo, quando recebeu Jesus, é uma nova criatura, o seu espírito é uma nova criatura. A psique, que é a alma, emoções, lembranças, temperamentos, tudo isso aí está na tua psique, que é o objeto da psicologia e da psiquiatria. Essa alma, ela pode ser influenciada pela palavra. Como diz Paulo lá em Romanos capítulo 12, você deve metamorfosear-se, ou seja, ser transformado pela renovação da nossa mente, para que você possa experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Como é que a tua mente vai ser metamorfoseada? Através da palavra. Diga, através da palavra. Mas veja, o primeiro ponto, que é o espírito, já é atingido no novo nascimento. Mas a palavra, mas a mente, a psique, ela precisa de um esforço seu. E o terceira dimensão é o corpo. Esse corpo, que também pode ser influenciado pelo meu espírito e pela minha alma, e que terá a libertação completa no dia da ressurreição ou do arrebatamento. Por isso que Paulo diz, esse é o último inimigo a ser vencido, é a morte do corpo. E é por isso que você não vive 500 anos, 1000 anos ou eternamente. Porque o corpo precisa ser liberto, através de quê? Da ressurreição dos mortos. Porém, o que estamos dizendo aqui é que quando você considera as coisas espirituais e que te atinge no teu espírito, como por exemplo a palavra, o que está sendo ensinado aqui, isso vai transformar a tua mente, vai renovar a tua mente e pode até atingir pela fé e por uma vida psicológica alinhada com a palavra, até mesmo o teu corpo e as tuas emoções. Então, quem desconsidera as coisas espirituais, termina sendo prejudicado na mente. Vocês já viram pessoas que não têm noção de nada? Pessoas que não têm noção. Brinca com o perigo sem perceber, quase como uma criança. E sabe, quando a gente não considera as coisas espirituais, a gente é como uma criança espiritual, a gente brinca com o perigo. Mas não foi para isso que Jesus Cristo veio. Quem tem o Filho tem a vida. Diga, eu tenho a vida. Por que eu estou pedindo para você repetir? Porque você precisa ser convencido no seu espírito e na sua mente. Você tem a vida. É por isso que o diabo tem tanto ódio de cristão. Por que ele tem ódio? Porque ele não tem aquilo que nós temos. Ele não pode ter. Nós temos a vida abundante, a vida de Deus, a própria vida de Deus. Queridos, isso é um poder tão grande que tudo que existe nesse mundo, como por exemplo, a coisa mais linda do mundo é você pegar uma sementinha seca, parece que está morta, coloca na terra e de repente começa a brotar, né? E você fica imaginando, meu Deus, que coisa poderosa. Um negócio seco, de repente começa a brotar a vida, mas a vida já estava dentro do DNA da semente lá. A informação já estava lá.
Mas você sabe que a vida de Deus, ela é mais poderosa do que essa vida que faz germinar uma semente? E você pode fazer até a analogia, porque é exatamente a mesma coisa. Parece que está seco, parece que está morto. Mas lá está o código genético para brotar a vida. Sabe que no teu espírito tem o código genético para brotar a vida na tua mente e no teu corpo? Que código genético é esse? Claro que a palavra genética não é bem colocada do ponto de vista espiritual, mas quando a gente fala código genético, nós estamos falando de informações biológicas. Quando nós estamos falando da vida de Deus, estamos falando do código de Deus, que é o quê? Informação espiritual, sobrenatural. E a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 12, que o mundo, o universo e tudo que existe de material veio a existir pela palavra de Deus. Ou seja, o espiritual, o que vem de Deus, é que tem poder para gerar até mesmo o que é material. Todas as moléculas, todos os átomos vêm do espiritual. Logo, a informação que pode gerar a vida que você precisa, seja no teu corpo, seja na tua mente, seja na tua família, seja nos teus negócios, e está dada por Jesus Cristo, já foi dada por Jesus. Então, o que me falta? Fé. É o que te falta. Aí os discípulos, oh, Jesus, ensina-nos. Temos pouca fé, ensina-nos, Senhor. Aí Jesus disse, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer a esse monte, saia daqui e ele vai para lá. E a Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 12, versículo 3, que cada um de nós recebemos uma medida de fé. Logo, eu te garanto que nós temos fé suficiente para vencer qualquer montanha. Diga mais uma vez, pela terceira vez, diga, eu tenho a vida de Deus. E diga mais, eu tenho a fé suficiente para fazer germinar na minha vida essa informação espiritual que é a vida de Deus. E lá, voltando ao ponto de a boa mão do Senhor. O que seria então a mão do Senhor ou a boa mão do Senhor? Se você ler a Bíblia toda, você vai encontrar várias vezes essa expressão, a mão do Senhor. Algumas vezes você vê, poucas vezes, na verdade, falando que a mão do Senhor foi contra um tipo de pessoa ou contra um tipo de país, de povo, e houve um juízo ali. Então a gente começa a entender que a mão do Senhor é o poder de Deus. A mão do Senhor é a atuação do Espírito de Deus. A mão do Senhor é a unção do Espírito Santo. A mão do Senhor é um termo assim que generaliza, que inclui dentro dele tudo isso, o poder de Deus, a vontade de Deus. E sabe qual é o termo que inclui tudo isso? Alguém que já deve ter ouvido as minhas pregações já deve estar sabendo o que eu estou querendo dizer aqui. Começa com G. Graça. A graça é o próprio Deus. A gente precisa entender que a graça não é um departamento dos negócios de Deus. A graça é o próprio Deus. Porque o que é a graça? Graça é o amor. E Deus é amor. Deus é compassivo, Deus é amoroso, Deus é misericordioso. Deus te traz favor, Deus cuida da tua vida. A Bíblia diz lá em Timóteo que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja que todos sejam curados. Deus deseja, mas se Deus deseja, por que Ele não faz? Ele não é o Todo-Poderoso? É claro que Ele é o Todo-Poderoso e Ele pode fazer qualquer coisa, mas tem uma coisa que Deus não pode fazer e é preciso que você entenda isso. E é por desconhecer isso que muitos ficam frustrados com Deus e dizem, Deus não foi com a minha cara, ou então Deus não tem misericórdia daquela criancinha que morreu, ou Deus não teve misericórdia da minha família quando eu perdi meu pai e minha mãe, eu caso perdi meu pai e minha mãe, né? Ou Deus tem escolhidos porque permite que algumas pessoas enriqueçam e tenham pais e morram velhinhos e outros não. Então Deus parece que escolhe um e não escolhe outros. Ou seja, você começa a pôr a culpa em Deus
quando Deus não tem nada a ver com isso. E você pode dizer, pastor, olha aí, Deus permitiu. Sabe por que Ele permitiu? Porque o homem caiu e deu a autoridade deste mundo ao chamado príncipe deste mundo, que é Satanás, que, conforme nós lemos aqui, vem para matar, roubar e destruir. Toda guerra, todo terremoto, toda destruição, toda doença, tudo que não presta, todo acidente automobilístico, tudo isso aí vem do diabo. Deus permite porque o homem permitiu. E se tem uma coisa que Deus permite é o seu livre-arbítrio. Porque se Ele não tivesse dado a você livre-arbítrio e não permitisse, Ele pegaria você pelo gogó assim e puxaria para se converter de uma vez por todas ou vir para a igreja. Se Deus realmente tivesse controle total sobre a tua vida, você não faltava um culto. Não é verdade ou não é? Mas Ele respeita a tua opinião. A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. O maligno está nesse mundo. A única forma da gente não ser afetado, ou não ser destruído, ou não ser roubado, ou não viver segundo o curso desse mundo, é nascendo de novo e crendo nas verdades. Se a Bíblia diz que você tem a vida abundante, não renuncie ao teu direito. Você tem vida abundante. Você tem a vida de Deus. Você é nascido de Deus. Você não é desse mundo. O maligno só toca você se você viver em pecado. Se você não viver em pecado, o maligno não tem autoridade de tocar. E se ele tocar, você tem autoridade de mandar ele sair, porque legalmente ele não pode. O diabo, ele trabalha com falta de conhecimento. Quando você começa a conhecer quem você é, quando você começa a conhecer que você tem a vida de Deus, quando você começa a conhecer que pela fé você pode usufruir dos direitos como filho de Deus, como embaixador de Jesus Cristo aqui nessa terra, o diabo não vai mais alcançar a vitória sobre a tua vida. Você entendeu? Então, voltando àquele ponto, Deus pode todas as coisas, mas por que Ele não faz? Sabe por quê? Porque tem uma coisa que Deus não pode fazer. E sabe qual é a coisa que Ele não pode fazer? É o que faz Ele ser Deus. Ele é Deus não só porque Ele é poderoso, os atributos de Deus, né? Onisciente, onipotente, poderoso, mas Ele é Deus principalmente porque Ele só tem uma palavra. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele diz, Ele sustenta aquilo até o fim. Porque Ele é Deus. E se Ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus, esse princípio é eterno. E se Ele disse que tudo que o homem semeia, ele colhe, esse princípio é eterno. Não adianta os teólogos dizer outra coisa, vai ser o que Deus disse. Concorda comigo? Então a gente fica, meu Deus, por que tu permitisse que isso acontecesse com a minha família? Querida, a pergunta não é essa, por que Deus permitiu? Ele vai permitir isso com muitas famílias. A questão é, eu não aceito que esse tipo de coisa aconteça na minha vida, na minha família, porque eu sou filho de Deus. E eu não estou questionando Deus, eu estou questionando o diabo, porque o diabo entra quando há falta de conhecimento. Deixa eu dizer uma coisa para você, o diabo entra na sua vida e na sua família, no seu corpo, nos seus negócios, se você permitir. Se você não permitir, ele não pode entrar. Se você parar de murmurar, parar de fofocar, o diabo não vai tocar no seu corpo, nem na sua vida, nem nas suas finanças. Se você começar a usar a sua vida para declarar a palavra, para louvar a Deus, o que é de Deus, a vida abundante vai se manifestar na sua vida. Por que a gente fica procurando artifícios teológicos para justificar os nossos erros? A coisa vai ruim, aí diz, tá vendo o que ele diz? Não é verdade, porque a coisa ruim aconteceu. Não, em vez de estar tentando justificar, procura saber o motivo. O que foi que não foi crido, o que foi pecado, que deu para que isso acontecesse. Ou se não houve motivo e não houve pecado, por que é que você não agiu em cima daquilo
com a palavra de Deus. Porque tem isso também, sabe? Tem muito crente que é calado. Não vou dizer nada não, porque Deus é soberano, Ele sabe. Não, Deus é soberano, mas Ele espera que você creia. E como disse Paulo, criei, por isso falei. Quem crê, fala, não fica só pensando. Quem crê, diga, quem crê, fala. Diga comigo, tenha coragem de dizer, digo, se eu creio, eu devo falar. Mas os teólogos ficam procurando artifícios teológicos para justificar a derrota. E esse artifício é perigoso, porque uma pessoa que não conhece muito a palavra pode começar a botar a culpa em Deus. Porque dizer que o mal acontece porque Deus é soberano é um artifício teológico para não explicar as coisas, e quem não conhece a Deus profundamente vai começar a ficar irritado com Deus. Porque se Ele é soberano, porque Ele me escolheu para eu sofrer. Sejamos sinceros com Deus, com o Senhor. Vamos deixar de nos enganar, queridos. Ele não escolheu você para sofrer não, querido. O diabo é que tem medo de você e está querendo aprisionar você. Então liberte-se dessas cadeias em nome de Jesus. Como disse Paulo, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Eu te digo pela unção do Espírito Santo, eu estou falando da parte do Senhor, Cristo está nessa noite esclarecendo, para que vivas a vida abundante que Ele prometeu. A boa mão do Senhor está disponível para a tua vida. Como eu estava dizendo, lá em Esdras, ele diz a boa mão, alguns versículos eu vou só citar aqui, porque se a gente for um por um, vai demorar. Esdras capítulo 6, 7, versículo 6, Esdras 7, 9, Esdras 7, 10, Esdras 7, 28, Esdras 8, 18, Esdras 8, 22, Esdras 8, 31, Neemias 2, 8 e Neemias 2, 18. Se você, eu queria tanto anotar isso, vai escutar no canal que tem o áudio, aí você pega o áudio e anota tudinho, tá? Vai passar, depois vai passar para, não é, Glaucio? SoundForge e também no canal do YouTube. Mas todos esses versículos falam mais ou menos o seguinte, eu vou citar um para vocês terem uma ideia. Vamos citar aqui Esdras 7,6, falando sobre Esdras. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel, e, segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto ele pedira. Ou seja, a boa mão do Senhor aqui está no sentido de o favor de Deus, ou a unção e a graça de Deus. Em todos esses versículos que eu citei, está falando, a boa mão do Senhor estava com ele. Eu consegui isso porque a boa mão do Senhor estava comigo. Se você não sabe qual é a diferença de Esdras e Neemias, lá no livro de Esdras e no livro de Neemias, fala sobre o tempo em que o povo estava na Babilônia e os muros e a cidade estavam destruídos. A diferença entre um e o outro é que Esdras era um sacerdote e ele foi alguns anos antes para restaurar a adoração, a consideração para com a lei, a vida espiritual do povo israelita. Neemias foi alguns anos depois e até acompanhado com Esdras para reconstruir os muros de Jerusalém. Então, os dois foram usados por Deus para complementarem o propósito de Deus a respeito da restauração de Israel. Um para o lado espiritual e o outro para a construção do templo e os muros de Jerusalém, especialmente. Amém? E eu acho bom esse que está agora aqui, vamos abrir. Esdras capítulo 7, versículo 10. Quando fala que a boa mão do Senhor estava com ele, a boa mão do Senhor fez isso e aquilo outro, aí de repente aqui no versículo 10 do capítulo 7, diz assim, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Ou seja, a boa mão do Senhor estava com Esdras por causa disso.
Diga, foi por causa disso. Quem quer a boa mão do Senhor sobre a sua vida? Tem uma forma de você ter a boa mão do Senhor. É ajuntar tesouros no céu. E o que foi que ele fez? Dispôs o coração para buscar a palavra. Você veio aqui hoje à noite, você se dispôs a ouvir algo da parte do Senhor. Já é o primeiro ponto. Amém? Diga, estou acertando. Você está acertando. Já veio aqui. Claro que tem níveis de profundidade. É a pessoa que lê todo dia, que busca ao Senhor. Mas pelo menos você deu o primeiro passo aqui. E se você já vinha, amém. Mas ele diz mais. Não só buscar a lei do Senhor, mas diz para cumprir. Aí já começa a apertar mais um pouco, né? Você tem cumprido o que você tem aprendido aqui? Então você tem que buscar da palavra e decidir cumprir. Ah, pastor, mas é tão difícil. Não, não é tão difícil, é muito fácil. Porque quando você dispõe no coração para cumprir a boa mão do Senhor, que é a unção do Espírito Santo, que é a graça, te ajuda. Diga, a graça do Senhor me ajuda. Te ajuda, querido. Te ajuda. Porque é vontade de Deus que você seja salvo e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas diz mais, e para ensinar em Israel os seus estatutos. Veja, ele se dispôs para buscar a palavra, para cumprir a palavra e para abrir a boca para falar da palavra. Tem o terceiro nível, que é o que você é realmente luz. Porque precisa, como disse Jesus, ninguém acende um candeeiro e coloca debaixo, ele não disse isso, debaixo da cama. Pelo contrário, quando se acende, coloca no alqueire para que todos sejam iluminados. O que ele está dizendo aqui? Quem conhece da vida de Deus deve abrir a boca para que outras pessoas sejam iluminadas também. Então, sabe qual é a fórmula para você ter sobre a sua vida a boa mão do Senhor, ou seja, a graça de Deus sempre fluindo? Buscar a palavra, praticar a palavra e falar a palavra. Buscar, diga, buscar, cumprir e falar. Amém? Fala. Sabe, tem muito, eu vejo há muitos crentes, há alguns, infelizmente, que nem buscam, mas há muitos crentes que buscam. Uma certa parcela, talvez menos da metade, que cumpre. E uma parcela ainda menor, que é 1/3 ou 1/4, que fala. E é por isso que as coisas não acontecem. Pastor, mas é porque eu não sei falar como os irmãos falam. Queridos, você tem uma boca, você pode dizer Deus é bom. Quem pode dizer aqui Deus é bom? Diga Deus é bom. Você pode chegar no seu trabalho, no seu emprego. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que Deus é bom? Mas o que quer dizer isso? O que quer dizer isso, que Deus é bom? Deus é bom. Aqui, ó, tá bom. Sei lá, vem você com essa religião aí, né? Deus é bom. Deus é bom. E por que ele permite que acontecesse aquela guerra? Pronto, aí é a deixa para você entrar com a palavra. Querido, não é Deus que faz isso. Ah, claro que Ele não é soberano. Você não crê que Ele é soberano? É soberano, mas o mundo que nós vivemos tem um príncipe. A palavra príncipe no original, na Bíblia, significa dominador. O que reina. Um dia, depois do arrebatamento da igreja e depois dos 7 anos de grande tribulação, o Rei dos Reis virá dos céus. Como foi cantado? Como é? Como espero o dia. Um dia a trombeta vai tocar. A Bíblia diz que virá como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Todo olho o verá, até aqueles que o traspassaram. Queridos, aquelas pessoas que traspassaram já morreram há muitos anos. O que ele está querendo dizer? Que esse negócio é tão tremendo que o mundo todo vai ver e até quem já morreu no mundo espiritual vai ver também. Veja que coisa tremenda. E quando ele vier, a Bíblia diz que ele com o sopro da sua boca, ele vai destruir o anticristo e o falso profeta e vai jogar os dois lá no lago de fogo.
e vai inaugurar o milênio. Aí assim as coisas vão ser diferentes. Aí você vai poder realmente ver Deus e Jesus dominando aqui, e sem guerra, sem doença e tudo mais. Mas enquanto não chega esse dia, esse mundo tem dominadores, tem principados, potestades, que são termos que falam sobre hierarquias de domínios espirituais, que não têm poder sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas eu te digo, cuidado, porque o diabo trabalha com falta de conhecimento. Ou seja, se você não agir conforme a palavra, o diabo vai entrando devagarzinho, daqui a pouco ele está dominando as tuas finanças, teus negócios, tua família, tua saúde, e você culpando a Deus. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Querido, foi você que permitiu. Mas quando Cristo entra no seu coração e a vida abundante, verdadeiramente, vai fluindo do seu coração e você decide buscar, cumprir e falar, a boa mão do Senhor age em teu favor e as coisas mudam. Quantos aqui tem experiência disso, como a tua vida tem mudado? Todos os dias tem algum milagre, alguma coisa que Deus age, intervém, há um livramento. Por quê? Porque Ele ama mais você do que outras pessoas? Não, porque você está buscando, você está cumprindo e você está falando. E na medida que você vai dando acesso ao Espírito de Deus e à palavra de Deus no seu coração, mais do reino vai se manifestando na sua vida. E aí você começa a entender o que é andar em vida abundante. Estando contente em toda e qualquer situação. Não ficando murmurando, vai ver como é que está o preço das coisas. Mas, meu amigo, e daí? O preço pode, 1 quilo de carne pode dar R$500, meu irmão. Você não vai morrer de fome, porque Deus é o teu provedor. Nós não devemos viver segundo o curso desse mundo. Você teve prova disso naquela época da pandemia. Viu como é que estava acontecendo? Eu acho que interessante, naquela época da pandemia, quem queria mais de Deus ficou mais cheio do Espírito e mais convicto. Mas também crentes que eram meia boca foram cada vez mais desanimando. Gente deixando de vir para as igrejas porque tinha que ser tudo online. Tem gente que é assim, é tão fraco espiritualmente que um abraçozinho, uma pessoa que não vê já desanimou e não vem mais para a igreja. É tão ligado nas coisas naturais, materiais, que não consegue ver a essência do cristianismo, que é o Espírito do Senhor, que é a palavra, que é a fé, que é o sobrenatural. Quando nós realmente estamos crendo, querido, nenhum mal vai tocar na sua vida. Você entendeu? Mas é uma coisa tão íntima, é uma coisa tão pessoal. Esse negócio de fé é um negócio muito pessoal, Paulo. Você sabe, a gente teve aquelas conversas e a gente sabe que no final das contas, não sei se você percebeu depois daquelas conversas, no final das contas, o que importa é a tua fé, a tua atitude, mais do que a minha oração ou a oração dos irmãos, é ou não é? É pessoal. Everaldo, no dia que você decidiu por Cristo de verdade, foi algo pessoal. É por isso que é valoroso, é precioso diante do Senhor, porque é algo íntimo, é uma fé verdadeira, entendeu? É esse tipo de fé que é a medida de fé que Deus te deu para vencer a montanha. Aí como é que o diabo trabalha? Ele trabalha tirando você desse foco, está entendendo? Quanto mais espiritual você é, mais você fica com um faro espiritual. Você percebe, como um cachorro perdigueiro, você percebe o cheiro de demônio. Numa sugestão, num convite. Satanás, você está enganando pessoas, mas você não vai me enganar, não. Você está tentando me tirar do foco? Olha aqui, saiu do foco não. Mas é uma coisa muito íntima. E sabe, oportunidades como essa que a gente vem para um culto, que é adorar a Deus e ouvir a palavra, são oportunidades onde intimamente você é alimentado por Jesus.
Ninguém pode roubar essa quantidade de revelação e de palavra que está entrando no seu coração. Ninguém. E você é o guardião disso. Provérbios capítulo 4 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede. Algumas versões dizem as veredas da vida, outras dizem as saídas da vida, mas o que nós entendemos é que no teu coração está a vida. E você é o guardião desta vida. Você entendeu? Diga, eu sou o guardião da vida de Deus que Ele depositou em mim. Eu te garanto, preste atenção no que eu vou dizer, porque é algo profético. Tudo aqui que eu disse é profético, claro. Mas eu estou querendo dizer com algo profético, porque é algo que me veio agora do meu espírito. Claramente. Eu te garanto que você vai continuar a sua vida cristã até o dia final. Quer esse dia final seja a volta de Jesus, quer esse dia final seja a abundância de dias que Deus te prometeu. Você vai alcançar, se confiar de todo o coração nestas palavras. Eu te garanto, tão certo como vive o Senhor e Ele criou o universo com a sua palavra, porque Ele é fiel. E Cristo é o fiador que dá fidelidade a essas promessas. Por isso que a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus, todas as promessas de Deus têm o sim e o amém para a glória do Pai. Jesus é o fiador, é o garantidor dessa aliança. Ele é quem garante que se você crê, você tem o que Ele prometeu. Você entendeu o que significa isso? Glória ao Senhor Jesus Cristo, que Ele é o nosso fiador. Por isso que nós, aqui vem dizendo em 1 João, que quem tem o Filho tem a vida. Tem a graça, tem a boa mão do Senhor. Deus é favorável, Ele é cheio de graça para com seus filhos. Nunca aceite o engano de Satanás. O diabo trabalha com essas coisas aqui da terra. Você já sabe, todos nós já temos bastante experiência sobre isso, não é verdade? Ah, se Deus existe, Ele disse isso para Jesus. Se tu és o Filho de Deus, Ele disse para você, se Deus existe, por que que minha família está assim? Se Deus existe, por que que eu tenho essa enfermidade? Se Deus existe, por que que eu não consigo um bom emprego? Se Deus existe, por que aconteceu tal acidente? Se Deus existe, se Deus existe, se Deus existe, tudo para culpar a Deus. Mas eu já diagnostiquei aqui para você de onde vêm essas coisas. Tá, pastor, diagnosticou. Eu quero praticar a palavra. Eu quero cumprir. E eu sei que a boa mão do Senhor vai ser ao meu favor. Mas é assim, é um processo, eu vou só buscando e fazendo. Sim, é um processo. Mas tem atitudes que você já pode tomar, mesmo no meio do processo. Atitudes drásticas. De que o senhor está falando? Eu estou falando de autoridade espiritual. Jesus disse, Lucas 10, 19, eis aí que vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do mal, e nada, absolutamente nada, lhes causará dano. Tem casos em que você precisa se levantar e dizer, saia diabo, em nome de Jesus, saia esta enfermidade. Saia esse problema. Eu não aceito que a minha família seja perturbada por essa imperturbação. Porque tem coisas que você tem que ingerir com fé e com intrepidez espiritual, amém?
Principalmente se você tem uma família e sua família está sendo destruída. E seu filho está nas drogas. Sua filha está se envolvendo com quem não devia. Eles têm o livre-arbítrio dele, mas você tem a autoridade espiritual de declarar: na minha família você não tem autoridade, demônio. Na minha família, saia. Por isso que eu digo, tem um processo e tem atitudes drásticas, que você pode e deve já tomar essa atitude. Está com enfermidade? Querido, Deus não quer que você fique sofrendo eternamente até a volta dele com a enfermidade. Confesse, creia, declare: não aceito. Diabo, você está permanecendo, continuando com essa enfermidade, eu não aceito. E olha, escuta, Satanás, você tem que ter esse nível de coragem. Eu estou te dando a ordem e te digo, eu não vou nem me importar mais, porque você não vai mais nem me tocar nessa área. Vou só agradecer. Obrigado, Pai, pela minha cura. Obrigado, Pai, por esse problema resolvido. E aí começa a abrir a boca, veja. Buscar o Senhor, cumprir. Isto é viver a vida abundante. Mas eu te advirto, como eu disse agora há pouco, não fique impressionado que o mundo te odeia. Que pessoas que, às vezes até da nossa própria família, começam a achar que você ficou fanático, ficou louco, está desagradável, não é mais a mesma pessoa. Não fica admirado, porque é normal que isso aconteça. Aí eu te pergunto, qual é o melhor? A vida de Deus operando na tua vida ou aquela vida passada que tu tinha? Só de sofrimento, depressão, tristeza e doença. De traição e de tudo que não presta. Olha, eu te digo, Jesus nunca vai te trair. Deus nunca vai te abandonar. Nunca vai te abandonar. Ele disse, Jesus disse, ele disse, não foram os apóstolos, ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tão certo como vive o Senhor, como Jesus está ouvindo tudo que está sendo dito aqui, Ele está provando cada um dos nossos corações e Ele está dando o selo pelo seu Espírito de que isso é verdade, porque Ele falou e Ele prometeu, Ele nunca nos abandonará. E esta palavra é fiel e é verdadeira e digna de inteira aceitação. Porque é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Nunca te abandonará. Parece que você olha para um lado, para o outro, ninguém está com você. Quantos aqui já tiveram aquela experiência dolorosa de ter que ir para um hospital, a ambulância levou, e você olha para um lado, para o outro, está dentro da enfermaria, e a sensação que dá é que só tem você e mais ninguém, não tem mais nada. Alguém já passou por isso? Tem certas emergências que nem a sua família pode entrar, e fica só você e Deus. E se tiver na UTI também, né? Não é, dona Bilia? Já teve isso com a dona Bilia uma vez. A gente foi visitar ela lá. E você olha um monte de gente que você não conhece, todo mundo ali, e você tem a sensação nítida que está perdido, não tem ninguém por você. Eu te digo, Deus está contigo, Jesus está contigo, e não vai permitir que você vá antes do tempo. Amém? Agora sejamos sinceros. Vamos analisar. Essas verdades, essa vida, não é melhor do que dinheiro? É melhor do que fama? É ou não é? Quando você está numa situação como essa, numa UTI, nem dinheiro nem nada vai ajudar. Ah, mas tem assistência médica. Meu amigo, tem certas enfermidades que não tem assistência médica melhor do mundo que resolva. Quantos presidentes e pessoas ricas morreram, não é? Um exemplo que a gente já ouviu, Steve Jobs, um homem riquíssimo, o dono da Apple, morreu com câncer. Tem coisas que não tem dinheiro que pague e que cure. Essas verdades ditas do Senhor, essas verdades espirituais, valem mais do que ouro. Não tem preço isso.
Porque muda. Essa verdade é como eu disse, lembra que eu disse ainda agora? Do mesmo jeito que a sementinha tem uma informação genética, que quando você coloca lá na terra, na temperatura correta, ela vai brotar. Da mesma forma, a verdade, a palavra do Senhor é uma divina semente que tem uma informação espiritual que tem poder de mudar a tua vida. Então, nem dinheiro, nem fama, nenhuma dessas coisas tem o poder que somente as promessas, a palavra de Deus tem. Nada tem mais poder do que isso. Mas da mesma maneira que uma semente, por mais poderosa, mais saudável que ela seja, só consegue brotar se encontrar um solo correto, da mesma maneira a palavra de Deus só consegue brotar se ela encontrar o seu coração com uma atitude correta. Você entendeu qual é a diferença? Se no seu coração agora tem uma atitude correta, bom e reto coração, como disse o Senhor Jesus. Rapaz, isso é verdade. Eu recebo no meu coração, Senhor. E eu vou buscar mais do Senhor. E eu vou praticar essa palavra. E eu creio de todo o meu coração. E vou fazer assim. Se você tem essa atitude, é um solo correto. E como disse Jesus, brota a 100 por 1. A vida de Deus vai fluir na sua vida. E a boa mão do Senhor vai operar em teu favor. A graça de Deus vai ser multiforme sobre a tua vida. Superabundante graça. A mesma graça que te tirou das trevas para a salvação é a mesma graça suficiente para levar até o último dia.